A minha convidada de hoje é a doutora Marcela Bernardes, com especialização em harmonização facial, ciências odontológicas e muito conhecedora do tecido pele como um órgão que se comunica com toda a saúde física e psíquica do corpo humano. Eu queria conversar com você um pouco sobre essa questão da mudança fisiológica do envelhecimento, como nós olhamos para essa pele, para a harmonia facial, sendo que muitas vezes nós usamos a face e os tecidos como um olhar para a idade biológica. Então, tem softwares que hoje qualificam a idade biológica a partir da nossa expressão. Então, o que tem de mudanças de textura, manchas, rugas, flacidez, esse fenótipo do envelhecimento traduzido na pele da mulher e do homem são hoje qualificados como um ponto de estabilidade, né, numa condição que nós podemos manter saudável através de estratégias personalizadas, reposição hormonal correta, suplementação, alimentação, qualidade do sono e a tua intervenção pontual naquilo que você sente que é necessário para cada paciente. Como é esse trabalho, Marcela? A nossa pele acaba sendo o que visualmente a gente analisa como estar saudável e acho que está intimamente ligado com a beleza. Acho que a beleza até um pouco tempo atrás era tida como futilidade, hoje as coisas, né, com todos os estudos, enfim, a parte psicológica também envolvida, emocional, eu acho que mudou bastante essa mentalidade, né? Há sim muitos estudos mostrando, muitos papers mostrando que esse glow, essa skin quality, ela está não só relacionada à beleza, mas está intimamente relacionada à saúde como um todo, né? E a gente também tem incluído muito essa coisa do lifestyle, mostrando para o paciente que não só essas intervenções, né, dentro do consultório são necessárias, mas todo esse estilo de vida, alimentação e tudo mais. Mas dentro do consultório, a gente tem muitos recursos hoje para recuperar, eu falo voltar o relógio biológico, né? São estratégias que utilizam bastante também a biologia do próprio corpo, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, né? Porque você pode fazer intervenções desde da qualidade de pele, né? Essa coisa mais topográfica e de textura, até mesmo de formato, de desenho facial, né? Você pode repor, a gente diz mimetizar os tecidos perdidos, que a gente sabe que acontecem reabsorções e perdas, né, de colágeno e mesmo ossos ao longo do tempo. Então a gente tem muitos recursos para poder devolver isso de uma maneira natural, que é o meu estilo, o estilo que eu gosto, o estilo que o meu paciente também vem me procurar aqui, sem aqueles aspectos artificiais que a gente tem visto atualmente, mas ao mesmo tempo a gente tem visto também um retrocesso disso e a busca pelo natural cada vez mais. Eu acho que olhar a identidade de cada paciente, né, em que momento de vida ele está, e mesmo o paciente do sexo masculino, ele busca, dentro dessa linguagem de conexão com as pessoas, se apresentar melhor. Eu acho que o peso desse envelhecimento cutâneo, muitas vezes até avançado por uma falta de cuidado, uma exposição solar excessiva, um trabalho com uma jornada sem uma qualidade de sono correta, o estresse, né, o tabagismo, o excesso de esporte, o esporte ao sol. Então, tudo isso muitas vezes traz um avanço. O paciente ele tem 50 anos, a idade epigenética e a idade biológica cutânea está com 60 a 70 anos, sim, muitos vincos, então isso traz uma linguagem de expressão mais envelhecida. E esse amparo é um amparo essencial, né? Se estamos envelhecendo melhor, né? Se estamos, né, cada vez buscando os 100, 120 anos, então queremos estar saudáveis e bem, e mostrando isso, né, também visualmente, por que não? Então eu acho que as duas coisas precisam andar juntas. E realmente que teve um preconceito, né, dessas questões da estética. Sim. E teve um exagero. Isso é um fato, né? A gente vê uma descaracterização, né, de rostos, de toda uma modificação da expressão facial. Eu acho que é interessante ter marcas do envelhecimento, sim, ter um pouquinho de ruga, poder sorrir, ter um pouquinho, né, da expressão do rosto
com uma mímica. E a gente sabe que assim, a expressão facial, ela define muito a nossa questão de humor. Então, às vezes eu encontro pacientes que fizeram excessos de procedimento, eles têm uma expressão que não está de acordo com a emoção. E às vezes passam a não se reconhecer também, e isso também acaba sendo uma frustração, né? Então fica uma falta de mímica compatível com o momento e com a emoção. Então a pessoa ora parece sempre assustada ou excessivamente mascarada, então você não consegue reconhecer. E isso eu até fiz um vídeo recente falando que para o Darwin isso era um aspecto evolutivo de reconhecimento de como nós estamos nos relacionando. Mas gostar também do que você está vendo, né? Então, isso é E dá para ter um meio termo bem interessante, um equilíbrio. Você consegue constar isso hoje em dia com esses recursos que a gente tem disponíveis. Não perdendo a identidade. Sim, acho mais importante. O que você tem, assim, na verdade, quando você fala de bioestimuladores, de técnicas modernas, eu sei que você está estudando essa fisiologia da pele com a medicina regenerativa, com as técnicas da fisiologia de regeneração de tecidos, os exossomas. Como está isso? Quero saber como está o futuro, então, né, da saúde e da estética. Quando eu comecei o meu mestrado, foi bem no início da pandemia, 2019, 2020. Isso estava começando um burburinho bastante grande. Eu tive a felicidade de estudar, minha mentora, né, foi uma grande pesquisadora de células-tronco. Então ela me mostrou esse caminho que eu não conhecia. Então eu estudei os secretomas das células-tronco, no caso de polpa dental, porque a gente sabe que elas têm muitas propriedades, mesmo para a pele, regeneradoras e para vários tecidos. E depois, agora a gente está evoluindo, eu estou continuando essas pesquisas e a gente está evoluindo daí para os exossomas. Então a gente quer ver o efeito desses exossomas, né, na regeneração de pele, no rejuvenescimento. A gente tem alguns caminhos aí nesse grupo de pesquisas que é bem grande, bem importante. E hoje os exossomas estão aí, já vieram, né, para as nossas mãos, o mercado já trouxe, principalmente algumas equipes lá da Coreia, que já estão assim, evoluídas há muitos anos nesse assunto. A Coreia é muito forte nessa área. Muito forte. Muito. Valorizam muito, né, a textura da pele. Sim. É um lugar em que aparecem muitas coisas, né? As feiras são impressionantes, essa coisa do envelhecimento cutâneo para eles. Estão muito evoluídos. Muito. Mas, assim, os exossomas são o grande hot topic, é o que só se fala nisso hoje em dia, justamente porque os exossomas são vesículas liberadas pelas células-troncos, dependendo do tecido de onde ela é extraída. E essas vesículas eram tidas como lixo celular, imagina. E hoje a gente sabe que não, que é a grande joia, o grande tesouro, né? E que tem propriedades regenerativas porque eles melhoram essa comunicação intercelular. Então, lá na matriz extracelular, que a gente sabe que é onde tudo acontece, né? A produção do colágeno, tudo isso. Então essas vesículas são milagrosas. Tagarelas, elas ficam falando o que a pele tem que fazer, o que cada órgão tem que fazer. Porque a célula, o fibroblasto, né, os mastócitos começam a ficar mais preguiçosos, né, em menor quantidade, e acontece ao mesmo tempo a degradação maior também. A gente tem uma queda de produção, um aumento da degradação, a gente precisa equilibrar isso. E eles vieram assim para de uma maneira natural, né, ajudando o seu próprio corpo a reverter, a voltar a esse relógio biológico. Então eu acho que não pode ter nada melhor que isso, né, da maneira mais natural possível e sem componente genético. Então eles são acelulares. Isso é o mais interessante, porque você não vai ter rejeição, você não vai ter problema de alergia do seu sistema imune ficar sobrecarregado. Então esse acho que é a grande chave. Já está disponível? A gente já pode trabalhar com os exossomos? Já teremos aqui semana que vem. Opa, pronto, já tem aqui uma paciente, né? Então, eu acho que o conhecimento disso a fundo, né, que é uma coisa que existe uma responsabilidade real, né, de trabalhar com biomateriais, toda essa condição precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Tanto que eu estou continuando os estudos, né?
por mais que já esteja no mercado, com Anvisa, com tudo mais, eu acho que é importante você se aprofundar para saber esses efeitos a longo prazo e para poder tirar cada vez mais benefícios também desse recurso. Eu te conheço por conta desses exossomos, né? O seu interesse em estar comigo aqui na clínica, sim, pela questão da medicina da longevidade, dessa integração de profissionais de múltiplas áreas, dos nutricionistas, toda a composição de profissionais que integra a nossa equipe. Eu acho que quando você me conheceu, né, e aí a sua primeira pergunta para mim foi: o que você sabe sobre os exossomos? Eu falei, são moléculas tagarelas, né? Ficam dizendo para as células o que elas devem fazer em cada tecido. E aí eu vi que você aprofundou muito além da minha descrição de moléculas tagarelas, né? De elementos de sinalização celular nessa matriz extracelular que compõe todos os tecidos. Então isso vai estar não só no rejuvenescimento de tecidos de pele, mas em todas as áreas da medicina. Até mesmo para diagnóstico, para cura de câncer, assim, é um leque muito grande. Uma explosão de conhecimento. Essa área de medicina regenerativa é super promissora. Eu acho que vai ser um início, tá tudo num embrião, aí nos últimos 5 anos isso está começando a entrar em ebulição. Já assistimos, né, pacientes usando, né, essas terapêuticas com exossomas em outras áreas, não só na área de estética. E o desafio é estudar cada vez mais. Você teve o seu aprofundamento, você está hoje na USP, como você está trabalhando a tua pesquisa? Eu terminei o meu mestrado, já defendi, né, a minha tese, mas a gente não aguenta, né? Então eu estou continuando para aprofundar cada vez mais, porque os exossomos, eles são ainda uma purificação dos secretomas, que foi o que eu já tinha estudado, né? Essa parte mais proteica, que são os secretomas. Então os exossomos são mais específicos ainda. E agora quero colocar com fibroblasto, quero colocar com outros géis, com ácido hialurônico, para a gente poder ver esses efeitos nas células, na produção de colágeno, rejuvenescimento. Então você está na pesquisa, continuou na pesquisa, terminou o mestrado. E vou levar agora para o Congresso de Mônaco um painel falando sobre isso, esses resultados. O que é importante, né? Existe sempre essa questão do lugar que cada profissional ocupa, mas na área de odontologia, você ter um fundamento, né, bem sério, bem colocado, dentro de pesquisa de ponta e integrando todo o teu conhecimento também da mímica, das expressões, dessa questão regenerativa que é da própria odontologia, e isso traz muito respaldo para o teu trabalho. A gente tem muito isso, né? Desde a anatomia facial, que a gente estuda muito, essa parte regenerativa também, né, de polpa. Então, essa ampliação para a face, achei que... É um caminho. Não tinha como não acontecer, já era assim, né? Já era face, né? Face, pescoço. Mas essa ampliação agora, eu acho que com esse respaldo, com essa responsabilidade, com tanta pesquisa, eu acho que é essencial. Que é um diferencial, né, Marcela? Você ter um fundamento, trabalhar realmente com o conhecimento dessa fisiologia celular, enriquecer esse conhecimento. Que é encantador, né? Apaixonante. Dos exossomas, eu vejo muitas vezes quando eu estou estudando em algum lugar, algo que passa pela medicina regenerativa, a medicina da longevidade, está sempre conectado com esse tema que é atual, que é um tema seu também, e não é por acaso que você está aqui conosco. Então quero te agradecer, é uma honra, por quero sinal. agradecer muito a tua presença, poder contar com você, e vamos nos cuidar. Muito obrigada. Né? Quero me cuidar, quero estar bem, e é certo que assim, dentro dessa equipe multidisciplinar, a autoestima é um ponto muito forte. Com certeza. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Muito obrigada. Obrigada a você.